Oi, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Karina Souza, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo diferente, vai ser mais um bate-papo, né? Porque eu quero contar um pouco da minha história para vocês e como eu conquistei minha casa própria. Lá no meu Instagram, quem não me segue lá, gente, no Cantinho Kaique. Lá no Instagram eu posto minha rotina, meu dia a dia, um pouco mais sobre a minha casa. E muita gente me pergunta, Karina, como você conseguiu conquistar a sua casa? Como você conseguiu? Muita gente fala assim, mas Karina, como você conseguiu conquistar a sua casa tão cedo? Eu tenho 24 anos agora, gente, e meu marido 31. E eu vim aqui contar um pouco pra vocês como é que foi essa caminhada. Foi difícil, gente, muito difícil essa caminhada. Mas chegamos aonde a gente tanto queria, que é a nossa tão sonhada casinha que eu mostrei pra vocês, né? E eu vou contar pra vocês. Bom, vamos lá do começo, gente. Conheci o Henrique através de uma amiga, que é tia dele, que hoje carinhosamente eu chamo de tia também. Ela conta um pouco sobre ele e a gente sentiu uma curiosidade assim de se conhecer, mas eu não sabia que ia chegar a se apaixonar por ele. Era apenas amigos. E a gente foi se conhecendo, gostando um do outro e acabamos namorando um com o outro. No primeiro ano de namoro, gente, foi maravilhoso. Foi assim, uma coisa que toda menina sonha. Passeamos bastante, viajamos bastante, curti muito, muito, muito. Só que foi passando um tempo, né? A gente viu que o que a gente queria na vida era um ao outro. E a gente queria ter algo a mais, né? Então a gente decidiu começar a trabalhar e guardar dinheiro pra gente conquistar a nossa casinha. E como que a gente fez esse processo todo? Gente, é um processo doído. Não vou falar que não é, porque é um processo muito doído. Tem gente que desiste no meio do caminho, mas eu digo pra vocês, não desista dos sonhos de vocês. Como é que a gente começou? Eu tava no curso ainda de enfermagem, não tinha acabado a minha escola. Eu conheci o Henrique, eu tava no finalzinho do ensino médio ali, decidindo ainda que faculdade, que curso fazer. Acabou que eu não conseguindo fazer a minha faculdade, né? Que meu sonho era entrar para faculdade veterinária. Devido a algumas questões, eu não consegui bolsa também, né? Então, decidi entrar no curso de enfermagem. E no curso de enfermagem, Deus me abençoou com um servicinho, né? Pra me cuidar de um senhor dentro da casa dele. Quer dizer, comecei acompanhando no hospital. E no hospital, as enfermeiras foram me dando dicas de como cuidar dele. Aprendi muita coisa, gente. Além do estágio que eu estava fazendo, eu estava também já trabalhando, cuidando de um senhor. E nesse serviço, fui aprendendo muita coisa, né? E eles me pediram para poder continuar os cuidados dele em casa. E eu fui. Só tô pulando uma partezinha aqui, gente. Eu fiz o curso de enfermagem, me informei em enfermagem, tá bom? Só que eu não quis mais continuar porque, gente, pra mim não foi. Não casei com a enfermagem, não me dei muito bem, então eu decidi me entrar na fábrica. Como eu falei no vídeo anterior, eu trabalho em uma fábrica hoje. Nesse tempo que eu estava no curso, o Henrique também decidiu começar a trabalhar de Uber. Antes ele tinha uma parceria com um colega, só que nessa parceria aconteceram algumas coisas que não deram mais certo. Então o Henrique decidiu trabalhar por conta própria. Então foi assim, gente, desde o meu primeiro salário lá da enfermagem, eu já decidi guardar numa poupança. E o Henrique também, sempre que podia, no serviço de Uber, no serviço da fábrica, o Henrique também trabalha em fábrica, gente. Na época que o Henrique começou a trabalhar de Uber, ele tinha um outro carro. Ele tinha um HB20, né? E esse HB20 dava para tirar um lucro no Uber, porém não era tanta. Então a gente decidiu, né? Decidiu nada.
E na época que o Henrique começou a trabalhar de Uber, ele tinha um outro carro, ele tinha um HB20. O Henrique, pra quem não sabe, é meu marido, tá, gente? Nesse tempo, o Henrique tinha um HB20 e algumas coisas começaram a aparecer no carro. Então era um carro muito caro de se manter, né? E a gente ficou pensando em outras formas do que fazer, mas o Henrique nunca desistiu de trabalhar na Uber por causa disso, né? E eu ali trabalhando, a gente peguei um serviço à noite, né? E era de segunda a segunda à noite, gente. Era das 7 da noite às 7 da manhã. Era um serviço mega complicado, que trabalhar com idoso, com remédios controlados, não era nada fácil, tá, gente? E nesse tempo, como o carro tava dando alguns problemas, a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? A gente tinha tempo que a gente queria tanto guardar aquele dinheiro pra gente comprar a tão sonhada casa, que a gente tinha medo, assim, de gastar com qualquer coisa. Então a gente evitava de comer um lanche de R$ 10 pra não gastar, gente. Era complicado. Então o que aconteceu? Um amigo do Henrique veio e conversou com ele e falou assim: Henrique, por que você não vende o carro para dar uma parte da entrada da casa? E ele parou, pensou, de começo deu um medo, né, gente? Tudo que é diferente na vida dá um medinho da gente fazer as coisas. Mas aí o Henrique decidiu então vender o HB20. E parte foi para casa e outra parte o Henrique decidiu comprar um Celtinha que a gente tem hoje e colocou o GNV. Gente, esse GNV foi a melhor coisa que a gente fez. Porque é um mais econômico, não estraga o carro, gente. Muita gente que tem preconceito do GNV, porque dizem que estraga o motor e tal. Mas essa geração que o Henrique colocou, se não me engano, é quinta geração, tá? Ela tem um esqueminha de lubrificar o motor primeiro para depois passar pro gás. E, gente, nunca deu problema o GNV no carro da gente. E isso ajudou muito. Foi na época que eu comecei, a gente começou a guardar bastante dinheiro mesmo. Não bastante, mas assim, maior parte. Só que nesse meio tempo, comecei a ter problemas, alguns problemas familiares na minha vida, né? E eu tive que morar com a minha sogra. Nesse tempo que eu morei com a minha sogra, o Henrique falou assim pra mim, amor, na verdade eu não tinha nem planos de morar com a minha sogra, eu estava vendo aonde eu poderia morar, né? E o Henrique falou assim pra mim, falou assim, se a gente for pagar um aluguel, a gente não vai conseguir terminar de juntar para a entrada da casa. Então, a gente decidiu ir morar com a minha sogra. Hoje eu agradeço muito a minha sogra, porque ela foi que ajudou a gente demais nesse meio tempo, enquanto a gente estava guardando nosso dinheiro para nossa casa própria, sabe? E se não fosse a força que ela tinha dado pra gente nesse tempo, a gente não teria conseguido. E a gente tinha uma quantidade razoável na poupança, decidimos tentar a primeira tentativa do financiamento da casa. Minha casa aqui, gente, é financiada pela Caixa, tá? No programa Minha Casa Minha Vida. E para quem não sabe, a Minha Casa Minha Vida funciona assim. Independente do valor da casa, você tem que dar uma entrada de 40% do valor da casa, certo? Então a gente tinha uma quantidade razoável ali na poupança, dependente do valor da casa, que a gente ainda era um pouco leigos nesse assunto, né? A gente não sabia direito o que fazer, onde fazer, então da primeira tentativa, na verdade, foi mais uma curiosidade para saber como é que funciona, para a gente ficar por dentro das coisas. Fomos na Caixa, né? A gente conheceu alguns corretores, uns corretores que eu não indico, gente. Vou nem mencionar o nome aqui, porque olha. A gente foi na Caixa e a Caixa indicou pra gente alguns corretores, aí a gente viu algumas casas e a gente decidiu comprar uma casinha bem simplesinha, gente, coisa mais fofa. Só que ela muito simplesinha mesmo. É 2 quartos, um banheiro, uma sala junto com a cozinha, né? Integrada, digamos assim. Não sei se é bem uma integrada que eu vi lá, mas
Era uma sala bem juntinho com a cozinha ali. A primeira tentativa errou. Lógico, eu fiquei triste, chorei bastante, mas eu sabia que não era para dar certo, né? A gente foi mais na curiosidade para saber como é que funcionava. Tem várias questões, gente, quando você vai financiar uma casa. Você precisa ter nome limpo, score alto, e a gente não sabia nesse problema do score. O valor da casa, né? O valor da entrada. E também tem piso salarial, tem que ver seu piso, seu lerite, tudo certinho. Então, nessa primeira tentativa, não deu certo mesmo, mas era pra gente saber das coisas, assim, o que ia precisar, como é que era. E beleza. Primeira tentativa, fracassada, mas a gente já estava esperado, a gente já sabia, né? Fomos para a segunda tentativa. Gente, a segunda tentativa, aí eu coloquei toda a fé do mundo na segunda tentativa. A segunda tentativa não deu certo também. Fracassamos. E a segunda tentativa, então, gente, eu coloquei toda a fé do mundo. E eu falei assim, agora vai. Agora eu tenho certeza que vai. A gente já tinha um valor a mais da entrada. E eu falei assim, agora vai, gente. E a segunda tentativa, de novo, fracassamos. Por um outro motivo também que a gente não sabia. Então, para quem já tá querendo financiar uma casa, já tô passando todas as diquinhas aí, tá bom? Financiamento, gente, não pode ter nenhum financiamento. E a gente não sabia, porque o carro estava financiado. Esse Celtinha que a gente comprou, né, depois que vendemos a HB20, estava financiado no nome do Henrique. E me faltava uma boa parcela ainda para pagar. Então, o que a gente decidiu fazer? Já que não deu certo e precisa tirar logo esse carro do financiamento, porque, se eu não me engano, ainda além de pagar o carro, né? Levar um tempo para pagar o carro, também tinha o tempo, se eu não me engano, acho que era de uns 3 ou 4 meses para sair do financiamento no banco. Então a gente decidiu fazer o quê? Com muito medo, né, da gente não recuperar esse dinheiro depois, mas Deus é tão bom que faz as coisas certinho. Decidimos quitar o carro. Quitamos o carro, saiu do financiamento e a gente voltou para aquela luta de ter que trabalhar, guardar dinheiro, o Henrique com o serviço da fábrica, o serviço da Uber. E eu trabalhava em 2 serviços também quando eu fui para casa da minha sogra, eu estava morando lá. Eu cuidava de um senhorzinho durante a semana, era de segunda a sexta, numa semana. Esse senhorzinho, se eu não me engano, acho que ele tinha um tumor na cabeça. Era um caso complicado, porém não era difícil de cuidar, né? Então dava para levar tranquilamente os 2 serviços. E final de semana também era uma mesma senhorinha quer dizer, era uma senhorinha com o mesmo caso de tumor na cabeça também, só que o dela já era mais evoluído e também não era serviços assim tão pesados, era mais o básico, que era o banho, comida, dietas, então era tranquilo. Então dava para levar os 2 serviços. Então a gente conseguia guardar dinheiro, ainda pagando algumas continhas, como eu tava na minha sogra, eu tive que ajudar em algumas coisas, né? Nada mais certo. E o Henrique também, ajudando, pagando, guardando o dinheiro. E a gente foi assim, um tempo que, olha, essa olheira aqui que eu tenho, ó. Tudo de não dormir, gente, à noite. Mas valeu muito a pena, tá? Não acho que seu esforço nunca é vão, tá, gente? E a gente fez isso. Com com os dois serviços, recuperamos o dinheiro da entrada e vamos para a terceira tentativa, gente. E a terceira tentativa, gente, a gente tinha escolhido uma casinha no bairro aqui do lado. Só não vou mencionar os bairros, mas é praticamente um lado do outro ali, sabe? A gente escolheu essa casinha e falou assim, dessa vez vai, gente. Era a coisa mais fofa, era uma suíte, eram 2 quartos com uma suíte, né? Os banheiros, gente, já tava praticamente pronto, aqueles porcelanato imitando madeira.
pias em mármores, nossa, tava praticamente pronto, gente. Aí eu queria muito aquela casa, queria muito. E a gente foi direto com o proprietário nessa casa. Só que eu falei pra proprietária, moça, eu tô correndo atrás de documento, o Henrique tá tirando o lerite dele, né? Que tem toda uma no serviço do Henrique tem toda uma burocracia para tirar o olerite, né? Eu tinha, na verdade, agora não tem mais. Então a gente falou pro moço, eu tô tirando os documentos. Só que na hora que a gente foi dar entrada nos documentos, chegamos pro rapaz e falou, ó, já tá tudo pronto, tá? Ele falou assim, mas eu já vendi. Gente, aquilo acabou comigo de uma certa forma que vocês não têm noção. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, porque era a casa que a gente tanto queria e no bairro que a gente queria muito. Só que, igual eu falei pra vocês, Deus é maravilhoso, Deus faz as coisas tudo certinho. A gente que é teimoso e apressado, né, gente? Eu, no caso, que eu sou mais. O Henrique é bem controlado. O Henrique não age, ele não age pela emoção, ele já age pela razão. Ele pensa muito antes de fazer, porque se fosse eu no lugar dele já com dinheiro, eu já tinha errado tudo. Eu ia na primeira casa, eu ia fazer. Nossa, gente, eu sou muito assim, eu tenho que mudar muito isso em mim. Mas isso eu dou uma dica para vocês: não ajam pela emoção, ajam pela razão. E isso o Henrique tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito com o Henrique. Gente, o Henrique é o cabeça daqui da casa. Em tudo. Controlar dinheiro, planos, tudo é ele quem faz. Porque não é que não saiba fazer, porém, ele tem me ensinado muita coisa, né? Então, por isso que eu deixo tudo na confiança do Henrique. Então, o que aconteceu? Chorei, voltando ao assunto, chorei demais. Fiquei muito triste. Falei, meu Deus, por quê? Por que não tá dando certo? 3 tentativas fracassadas, quer dizer, uma a gente já sabia que não ia dar certo, que era a primeira, né? Mas e o restante? 3 tentativas fracassadas, meu Deus, por quê? E fiquei um bom tempo assim conversando com Deus, falando por que não deu certo, né? Mas, como eu falei pra vocês, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso mesmo. A gente esperou mais um pouquinho o score do Henrique aumentar, porque cada vez que você vai consultar o seu CPF, cai um pouco o seu score. Então, o que, que a gente fez? A gente esperou mais um pouquinho, enquanto isso guardava mais um pouquinho da entrada da casa, né? Decidimos de novo procurar a casa. De novo teimamos naquele bairro que é do lado de casa. No bairro do lado. A gente queria muito aquele bairro. Procuramos, procuramos, procuramos e achamos uma casinha só, e o valor tava alto, uma casinha bem simplesinha que a gente tinha visto, sabe? E ao sair daquela casa, o Henrique ficou meio que me olhando, assim, com uma cara, tipo, Ele chegou e falou pra mim, amor, você gostou? Eu falei, amor, eu já tinha falado claro pra ele, ó, não é feia a casa, era 2 suítes, era uma cozinha integrada com a sala, porém, tinha algumas coisas na planta que estavam incomodando a gente, sabe? Tipo, a integração da sala com a cozinha era o seguinte, era a cozinha aqui, digamos assim, a cozinha aqui, só que a única coisa que dividia com a sala era uma muretinha redonda, assim, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir me entender, mas era uma muretinha redonda, assim, que separava a sala com a cozinha, e a sala era minúscula, minúscula mesmo. Eu falei, gente, como é que eu vou colocar um sofá nessa casa aqui, que eu não tenho nem onde colocar um painel e tal. A planta era um pouco esquisita. E eu não saí satisfeita de lá e muito menos o Henrique. O Henrique às vezes ele disfarça, gente. Eu perguntei pra ele, amor, você gostou mesmo? Ele falou assim, gostei. Gostei sim. Aí eu fiquei assim, Henrique, você não gostou. Não, eu gostei. Daí eu, tá bom, né? Se você gostou, beleza, mas eu já tinha deixado bem claro, eu não tô muito satisfeita com a casa, né? Então, na manhã seguinte, eu tava de folga até, né? Na casa lá da minha sogra. Eu estava de folga.
O Henrique me manda mensagem, amor, e se a gente vê em outro bairro? Quer dizer, não vou falar o nome do bairro, né, gente? Ver as casas do outro bairro. Gente, aquilo me deixou uma felicidade tão enorme, eu não sei nem explicar de onde saiu aquela felicidade. Eu falei assim, vamos, com certeza. Pegamos, mandamos mensagem para o mesmo corretores. Só que, gente, Deus, nossa, eu falo pra você que Deus faz as coisas tão certinho que hoje só de parar e lembrar me arrepia todinha, gente. Me arrepia mesmo, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas me arrepia só de lembrar. Mandamos mensagem para esses corretores, né, que tava acompanhando a gente. E ele mostrou algumas casinhas pra gente. Só que o Henrique, ele é muito perceptivo. Vocês entenderam? Ele é muito assim, percebe cada detalhe, essas coisas, sabe? E eu vou falar muitas qualidades do Henrique aqui, gente, porque ele tem muita qualidade mesmo. Eu sou muito abençoada pelo marido que eu tenho. E o Henrique foi andando na casa, percebendo várias, assim, vários defeitos na casa, assim. E eu fiquei assim, já comecei a desistir de ver as casas. Olha, a casa com muito trinca, era muita rachadura, era infiltração. Casa com umas, tipo assim, para eles não gastar muito para deixar um terreno plano, o que eles faziam? Construir a casa, né? E deixava tipo um porão oco debaixo da casa. Aquilo ali, gente, dá medo, mais um medo. Eu tava desistindo, sabe? De ver casa, já tava assim, largando na mão, sabe? Só que ó, como a gente pensa pequeno, né? E depois disso, o que aconteceu? O Henrique chegou assim, mandou mensagem para um amigo dele, né? Cristiano, gente. Esse Cristiano eu indico. Cristiano. Ai, só não vou lembrar o sobrenome dele. Quando eu lembrar o sobrenome dele, eu vou deixar passando aqui, gente. Esse Cristiano é maravilhoso. Todo mundo que compra com ele, gente, ó, sai ganhando, sabe? E a gente mandou mensagem pra esse Cristiano. Eu tô falando assim, Cristiano, você sabe de alguma casa nesse bairro, né? Que esteja vendendo com um valor X, que eu não lembro o valor da época, né? E ele falou assim pra mim, falou assim, Henrique, eu conheço sim, conheço, e eu vou passar pra você direto como proprietário. Gente, quando é direto com o proprietário, é muito mais fácil, porque ele não vai cobrar a taxa do corretor. Então, o valor, né, não é uma coisa assim, mas assim, se eu não me engano, a diferença é de 5 a 10 mil do corretor. Então, dá uma boa diferencinha assim, tá? E a gente foi com o direto proprietário. E consequentemente, o proprietário também era Henrique, o nome dele, Henrique Goldfield. Eu acho que é assim que se fala. Então, esse Henrique trouxe a gente nessa casa aqui. Essa aqui eu tô morando agora, né? Isso era já anoitecendo. A gente tinha visto 3 casas no mesmo dia. E anoitecendo, a gente decidiu vir essa. Quando mandou a foto, por foto é de totalmente diferente do que ver mesmo, sabe, gente? Então, vamos lá. Cheguei nessa casa toda desesperançosa, toda triste já. Falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir achar uma casa boa nesse valor, né? Mulher de pouca fé, né, gente? Quando eu entrei nessa casa, ele acendeu as luzes da sala aqui, que são as mesmas luzes até hoje, sabe? Aquele chão branquinho que vocês veem eu lavando em faxina, eu fiquei apaixonada. Gente do céu, quando ele ligou as luzes, foi ligando as luzes assim que já tava escurecendo, sabe? E o que fez a gente se apaixonar por essa casa? A vista, gente, a vista, tipo assim, a janela onde que eu tô, tá pra cá. Essa janela é grandona, que não sei se vocês já repararam nos vídeos de faxina. Ele abriu a janela e mostrou pra mim, falou, olha o pôr do sol. Gente, que coisa mais linda. Tipo assim, tava as montanhas e o pôr do sol, assim, abaixando atrás das montanhas. Gente, eu fiquei apaixonada. Ele foi mostrando pra gente a casa e o Henrique olhou certinho, não tinha nenhum defeito. Olhamos assim, o teto todo bonitinho.
do jeito que o Henrique queria, que eu não sei, eu não vou saber explicar pra vocês, mas a frente da minha casa, aquele telhado reto, eu esqueci o nome. Não vou saber falar pra vocês, mas um telhado reto que não parece telha, sabe? O sonho do Henrique era ter uma casa assim. E a gente foi andando, olhando tudo, já tava tudo pronto também, sabe? E, gente, eu falei assim, o Henrique olhou pra minha cara e falou assim, amor, o que você achou? Eu falei, amor, é linda. Aí o Henrique falou assim, e qual que você vai ficar? Aí eu falei assim, essa. Quando eu falei essa, o sorriso do Henrique foi na nuca. Ele falou assim, não acredito. Gente, a gente tava bobo, desacreditado, sabe? Com 3 tentativas, as casinhas que a gente tinha escolhido venderam, sabe? E foi a última, da última que a gente tinha olhado. E foi no outro bairro que a gente queria também, sabe? Olha só como Deus faz as coisas. Deus falou pra gente, não é naquele bairro que você quer, é onde eu quero. Não é aquela casa que você quer, é onde eu quero. E Deus sempre dá as coisas melhor pra gente, tá, gente? Essa casa aqui, gente, que a gente tá morando hoje, as outras não é nem 10% dessa casa. Então, assim, boniteza, cuidados. Nossa, a coisa mais linda, sabe? Também não é uma casa tão pá, tão chique, também é uma simples, mas tá bem feitinha, tá bem arrumadinha, né? E a gente ficou super feliz. Só que ainda tinha o problema do financiamento, né? E a gente morrendo de medo, gente, morrendo de medo. Eu fui lá, eu tinha perdido um dos pacientes, que foi o paciente que eu estava cuidando durante a semana. Eu tinha perdido ele, então eu fiquei desempregada por um tempo. E eu fui lá, peguei os documentos, tudo e fui no tem um pessoal que faz esse esquema pra gente antes de ir direto pra caixa assinar os papéis, só não vou lembrar o nome. É tipo uns corretores também, só que eu não vou saber falar o nome corretamente. E eles pegaram os documentos, falou, ó, mais ou menos uns 7 dias eu dou resposta pra vocês. Gente, esses 7 dias foi torturante. Eu falava assim, meu Deus do céu, era cada dia que passava era uma dor de barriga. Era uma dor de barriga, era uma dor de barriga. Aí, beleza. Aí teve um certo dia que eu e o Henrique tinha acabado de chegar de serviço, eu já tinha feito todas as coisas de casa, eu tava de banho tomado, tudo certinho. Pego o celular do Henrique, gente, foi muito assim, coisa de Deus. Peguei o celular do Henrique pra ver alguma coisa. Quando eu pego o celular do Henrique, o proprietário da casa, que era o outro Henrique, né? Ele mandou uma mensagem e falou assim, gente, parabéns, o crédito de vocês foram aprovado. Gente, aquilo deu um grito na casa. O Henrique veio desesperado, falou assim: o que aconteceu? Eu falei assim: deu certo. Gente, eu peguei, olha, só de lembrar já tá me emocionando. Eu sentei no chão, chorei, mas eu chorei, mas dessa vez era um choro de felicidade que a gente tinha conseguido. E o Henrique ficou extasiado, ele ficou assim, tipo, sabe? Sem reação, sem saber o que falar. E eu falei assim, amor do céu, deu certo. Eu liguei pra minha sogra, sabe? Falei pra minha sogra, deu certo, deu certo. Minha sogra ficou super feliz, sabe? E detalhe, tá, gente? Ninguém sabia da nossa casa. Ninguém mesmo. Nem meus irmãos, nem meus pais, ninguém sabia. Somente a minha sogra. Porque minha sogra sempre deu muita força pra gente, sabe? E como eu morava na casa dela, a gente falou pra ela, falou assim, ó, a gente tá procurando uma casinha e tal, né? E ela deu super apoio. E uma tia do Henrique também, maravilhosa, essa tia dele que ficou sempre em oração pela gente, sabe? E ela. E ela também ficou sabendo. Quando a gente conseguiu, a gente chegou e falou pra ela, tia, deu certo. Nossa, ela orou pela gente, falou. Sabe aquela pessoa que transmite paz pela sua espiritualidade? Essa é a tia do Henrique. Então, conseguimos, daí passou. Aí tem aquele outro longo período de mês, que é um mês, até a Caixa disponibilizar o depósito com os proprietários, até a gente ir na prefeitura, até a gente ir no cartório, fazer os documentos da casa. Foi um mês de ansiedade, um mês de infarto, quase todos os dias, gente. Eu sou muito ansiosa mesmo.
tenho que me controlar com isso. Mas a gente conseguiu, né, depois de um tempo. E depois de um mês certinho, gente, um mês certinho, pegamos a chave da casa e viemos pra cá. Eu vou deixar um videozinho rapidinho que eu tinha gravado. E se eu tiver aqui no celular ainda, eu vou mostrar pra vocês como é que era a casa antes. A casa fechada, que a gente tinha acabado de abrir a casa. Vou mostrar pra vocês. E a gente entrou na casa. A gente era um misto, assim, de... Sabe? Eu não sei nem explicar o que a gente sentiu. Era uma felicidade, como, tipo, não cai a ficha. E eu vou falar pra vocês que até hoje ainda não cai a ficha ainda. Que eu acordo de manhã, venho pra cozinha, venho pra sala. Gente, esse barulho que vocês estão escutando, o pipoca tentando abrir a porta. E a gente às vezes vem aqui, fica olhando, eu falei, Deus, o Senhor é tão bom e faz as coisas tão certas. A gente teimava numa coisa, mas Deus tinha coisa melhor pra gente, sabe? E a gente, quando a gente pegou a chave no primeiro dia, viemos pra cá, né? Olhamos tudo, abrimos tudo e essas pessoas que torceram por nós, né? Que foi meus cunhados, foi a tia do Henrique, meus sogros, todos vieram aqui e oraram com a gente dentro da casa, agradecendo a Deus maravilhosamente. E foi assim, gente, é uma longa caminhada, não vou falar pra vocês que demora, porque, ó, a gente ficou nessa batida de guardar dinheiro e trabalhar, acho que foi mais ou menos uns 2 anos assim. Isso que a gente não podia gastar em nada, em nada. Quando a gente gastava, ainda dava um medo da gente não conseguir recuperar aquele dinheiro. Mas Deus faz as coisas tão certinho. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Foi assim que a gente conquistou o nosso cantinho. Não foi fácil, foi uma batalha longa, sabe? Tivemos várias coisas aí no meio termo, desse tempo que a gente, sabe, que quase fez a gente desistir, mas a gente continuou. O Henrique sempre falou pra mim, não vai desistir agora, que a gente ainda não conquistou, a gente só vai parar quando a gente conquistar. E olha lá ainda, né? E a gente correu, foi atrás, sabe? A gente não desista nunca dos seus sonhos, por mais difícil que pareça. Pra mim, alguns anos atrás, ó, a gente vai fazer 2 anos aqui. Uns 4 anos atrás, né? Desde quando a gente começou a guardar nosso dinheirinho, pra mim era impossível ter uma casa. Impossível, pelo valor, por tudo, assim, sabe, gente? Eu achava que era impossível. Mas quem tem fé mesmo e vai à luta, consegue, gente. Consegue mesmo. Nunca, jamais desista dos seus sonhos. Corra atrás, faça de tudo, gente. Pode ser que demore, mas um dia vai chegar seu sonho. Com certeza vai chegar. E é isso, gente. Hoje eu tô aqui com o maior sonho realizado na minha vida, que é a minha casinha. A gente ainda tem várias mudanças para fazer, bastante decorações. Me acompanhem no canal que vocês vão ver muitas transformações ainda. Tem vários projetos aqui para casa e a gente ainda não parou com essa luta, porque a gente tem que guardar dinheiro, fazer as coisinhas pra gente terminar a casa, pra fazer as coisinhas que a gente quer. Meu sonho de fazer a cozinha planejada, o Rick é sua área gourmet. Então, pra tudo, gente, pra tudo a gente tem que ter um esforço e nunca desistir. Nunca. Coloque na sua vida. O maior objetivo da sua vida é nunca desistir e se apegue em Deus, gente. E Deus mostra certinho pra vocês aonde vocês devem ir. E é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. Foi assim que eu consegui conquistar minha casinha, assim que eu conheci o Henrique. O Henrique foi um grande norte na minha vida também. Eu conheci ele, eu era muito novinha, eu tinha 19 para 20 anos, e o Henrique tinha 26. Ele já era bastante vivido, sabe? Ele começou a trabalhar desde os 15 anos. E ele foi me ensinando muita coisa, sabe? Muita coisa, principalmente a ser forte, sabe? Que antes eu tinha muita mente fraca, não deu certo. Primeiro, desisto. Não, mas o Henrique sempre falou assim: não, só porque não deu certo a primeira vez você vai desistir? E é mesmo, gente, nunca desista.
Nunca. Você pode cair uma, duas, três, quatro, quantas vezes for. A gente foi 4 tentativas, gente. 4 tentativas para nossa casa, para última dar certo. A última casa que eu olhei deu certo. E eu, assim, já tava desistindo de tudo já. Mas é onde que Deus transforma, é onde que Deus toca, é nesse finalzinho, daquele restinho de fé que você tem, é onde Deus age, sabe? É isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Sou muito feliz, sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho hoje. Por isso que eu cuido muito bem da minha casa. Por isso que eu gosto de deixar ela sempre arrumadinha, bonita, cheirosa, porque era tudo que eu sempre sonhei. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho um ótimo marido, tenho um neném que é o Pipoca. E devagarzinho a gente vai conquistando o restante dos nossos sonhos. Isso que eu tenho para falar para vocês, meus amores. É assim que eu conquistei a minha casa própria, é assim que eu conquistei as coisas que eu tenho hoje. Não foi fácil, foi bastante árduo, mas a gente nunca deve desistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se isso serviu para você ou não, sabe? Compartilhe com os amigos, deixe nos comentários que vídeo que vocês querem saber, que vocês querem assistir aqui. E sugestões, pode mandar tudo, gente. Pode mandar tudo mesmo. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.